Fala galera, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos voltar com o estudo das igrejas de Apocalipse. A última que a gente viu foi Éfeso, né? A primeira e última que a gente viu. Então a gente vai seguir com a igreja de Esmirna. Tá lá em Apocalipse 2, do 8 ao 11. Fala assim: Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que estás para sofrer. Escutai. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Jesus estava escrevendo, né, estava alertando para essa igreja, que muitos falam que as igrejas do Apocalipse são as igrejas de hoje, né? São várias formas da gente ver, várias formas em que a igreja de hoje se manifesta. E aqui ele fala muito claramente que ele conhece a tribulação e também a pobreza, né? Que muitas vezes a gente se vê tão pobre de tudo, né? A gente se percebe tão sem nada. E diante das tribulações a gente fica tão... como é que eu vou dizer? A gente fica tão estranho, a gente fica tão mexido nas nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Parece que não vai dar certo, parece que é melhor a gente desistir, enfim. São tantas coisas que passam na mente da gente quando a gente está sob sofrimento, né? E tribulação. Mas o Senhor conhece a nossa tribulação. Ele sabe até que ponto a gente pode e não pode. Ele conhece a nossa estrutura. E Ele sabe que muitas vezes a gente se acha pobre de tudo, mas que nós somos ricos porque nós temos Ele. E aí na igreja de Esmirna ele estava falando um pouco sobre isso, sabe? Talvez esses irmãos, que muitas vezes são os de hoje, se queixem tanto de pobreza, de não terem nada materialmente falando, mas espiritualmente somos ricos no Senhor. Somos ricos porque temos Ele. Somos ricos porque, na verdade, a riqueza de Deus, ela não se traduz em bens materiais. A riqueza de Deus se traduz em conhecimento dEle, sabe? Riqueza e honra, o conhecimento dEle. Então não adianta a gente ficar correndo atrás de bens, não. Interessante que ontem na palavra do pastor, ele estava falando sobre isso. Quem disse para você que porque você é filho de Deus você não vai ter sofrimento? Se ele mesmo prometeu que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. É difícil ter bom ânimo na tribulação. É difícil, sofrimento sufoca. Às vezes te leva à exaustão física e emocional. Mas vinde a mim. Não é isso que Jesus fala? É esse o momento que você tem que largar tudo, acionar o botãozinho da fé e ir atrás dele. Porque é ele quem vai nos dar tudo que a gente precisa, né? E ele até fala aqui, ó, e há blasfêmias dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Existia e existe no meio da igreja pessoas que se dizem crentes, pessoas que se dizem cristãos, povo de Deus, porque os judeus eram povo de Deus. Mas na verdade não são. E Jesus conhece, Jesus olha tudo. Nessa época da igreja de Esmirna havia um povo que falava que era judeu, mas na verdade era o falso judeu da linhagem de Esaú, enfim. É um outro estudo, é uma coisa mais profunda, que são os vermelhos. Esses falsos judeus
esses falsos cristãos, estão por aí em todo lugar. São sinagoga de Satanás porque são guiados por ele. Ele quem governa, ele quem habita, não tem o Espírito Santo, mas estão no meio da igreja para causar dissensão, para causar facção, para causar fofoca, invejas e tal. E a gente precisa se ligar nisso todo dia. Não temas as coisas que estás para sofrer. Jesus está falando, escutai. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Isso se trata da tribulação que está por vir, ou da tribulação que nós temos, e esse prazo? Bom, eu ainda não sei. Quer dizer, na verdade, acho que ninguém sabe quando que vem a tribulação e tal, mas a gente pode tomar para os nossos dias que Satanás, ele realmente se levanta. Ele realmente fica tentando nos lançar em prisões espirituais, gente. Fica pensando que é prisão de cadeia, que você vai ficar assim no xilindró. Não, não é xilindró. É prisão espiritual. E muitas vezes a gente se aprisiona com palavras. Quando nós mesmos amaldiçoamos a nossa sorte, a nossa vida, enfim, a nossa existência. Ou a gente se prende quando a gente fala besteira, sabe? A gente abre cadeias e se lança dentro dela. E nos lançamos dentro dela. E Satanás vem, ó, fecha. Porque a gente dá legalidade. Então, é necessário que a gente entenda e que a gente primeiro escute o que a gente tem falado. Escute o que nós estamos... na verdade, não escutar, mas filtrar pelo Espírito Santo de Deus, né? Com o discernimento do Espírito, a gente precisa filtrar o que nós temos falado. E ele fala, e Jesus completa aqui, ó: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Há tribulação? Há, mas você é rico. Há pobreza ao redor, está faltando as coisas? Está. Mas a nossa riqueza não consiste no que nós temos, consiste no que nós somos. Nós somos filhos de Deus. Sabe, nós temos um Pai eterno. A nossa riqueza consiste na eternidade que nós alcançamos enquanto mais nos aproximamos dele. E se nós formos fiéis até a morte, ele nos dará a coroa da vida e de modo algum, ele fala aqui, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá a segunda morte. Ouça, quem tem ouvidos. Ou seja, quem quiser, atenda, faça, ouça. Você quer? Beleza, vamos embora. Você não quer? Há um grande prejuízo nisso tudo, a segunda morte. Porque a primeira todo mundo vai passar. Todo mundo vai morrer fisicamente, é óbvio isso, não tem como, ninguém vive eternamente. A eternidade não é pra gente estar aqui, sabe, na Terra. Mas espiritualmente, se morrer, que é a segunda morte, é a total e completa separação de Deus e de tudo aquilo que é bom. É a condenação, é viver a vida com Satanás, é o inferno. Mas que nós sejamos fiéis até a morte, para que Ele nos dê a coroa da vida, para que a gente possa comer o melhor dessa terra, apesar da tribulação, apesar do sofrimento, que a gente tenha paz que excede a todo entendimento, que o reino dele esteja sobre nós em todo tempo. Amém? Cheiro, galera!